Você sabia que todos os anos mais de 120 bilhões de porções de macarrão instantâneo são consumidas em todo o mundo? Esse número impressionante coloca esse alimento simples entre os mais populares e acessíveis do planeta. O Brasil, inclusive, ocupa uma posição de destaque no ranking global de consumo, mostrando como o macarrão instantâneo se tornou parte do dia a dia de milhões de pessoas, presente em casas de estudantes, trabalhadores, famílias inteiras e até em situações emergenciais. Em poucos minutos, geralmente cerca de 3 minutos, ele fica pronto para consumo, salvando refeições apressadas e se tornando quase um símbolo da praticidade moderna. Mas você já parou para pensar como aquele bloco de macarrão que parece tão simples chega até a sua mesa? Por trás desse alimento de preparo rápido, existe um processo industrial altamente tecnológico, cheio de etapas surpreendentes, tão engenhoso que no Japão, o macarrão instantâneo foi eleito a maior invenção do século XX, superando criações como o videogame e o trem-bala. A história do macarrão instantâneo começa no Japão, no ano de 1958, pelas mãos de Momofuku Ando, um empresário visionário que mais tarde fundaria a empresa Nissin. Naquele período, o Japão ainda enfrentava sérias dificuldades alimentares após os impactos devastadores da Segunda Guerra Mundial. A população sofria com escassez de comida, inflação e falta de acesso a refeições nutritivas. Ando tinha um objetivo claro: criar um alimento que fosse barato, fácil de preparar, nutritivo, saboroso e que pudesse ser armazenado por longos períodos sem estragar. Depois de muitos testes realizados literalmente no quintal de sua casa, ele chegou a uma ideia revolucionária. Inspirado na fritura rápida usada no preparo do tempurá, Ando desenvolveu um método que pré-cozinhava o macarrão e depois o desidratava, criando milhares de pequenos poros invisíveis a olho nu. Esses poros permitiam que o macarrão fosse reidratado em questão de minutos apenas com água quente. Assim nascia o primeiro macarrão instantâneo do mundo, inicialmente chamado de Chicken Ramen, que rapidamente se tornaria um fenômeno nacional e, pouco tempo depois, global. O sucesso foi tão grande que o produto começou a se espalhar pelo mundo. No Brasil, o macarrão instantâneo chegou no ano de 1965, trazido por empresas japonesas que enxergaram no país um enorme potencial de consumo. O nome miojo, que em japonês pode ser traduzido como estrela brilhante, acabou sendo adotado pelo público brasileiro como sinônimo de macarrão instantâneo. Com o passar do tempo, a palavra miojo deixou de ser apenas uma marca e passou a representar qualquer tipo de macarrão instantâneo, independentemente do fabricante. Hoje, esse alimento é consumido em praticamente todos os continentes, com destaque para países como China, Indonésia, Vietnã, Japão, Índia e Brasil, que lideram o consumo mundial. Agora que já conhecemos a origem e a importância cultural do macarrão instantâneo, chegou o momento de entender como ele é fabricado. Tudo começa com ingredientes aparentemente simples, mas escolhidos com extremo rigor. O principal deles é a farinha de trigo de alta qualidade, que precisa ter uma quantidade específica de proteínas para garantir a textura ideal. A ela são adicionados água, sal e um ingrediente essencial chamado kansui, uma solução alcalina tradicional do Japão usada há séculos no preparo do ramen. É o kansui que dá ao macarrão instantâneo sua textura elástica característica, a coloração levemente amarelada e a resistência que impede que ele se desfaça facilmente durante o cozimento. Esses ingredientes são levados para enormes misturadores industriais, capazes de preparar centenas de quilos de massa de uma só vez.
Todo o processo é controlado por sistemas computadorizados extremamente precisos, que garantem que cada lote tenha exatamente o mesmo sabor, textura e qualidade. Qualquer variação mínima pode comprometer o resultado final. Depois de misturada, a massa segue para grandes cilindros que a sovam intensamente, desenvolvendo o glúten e tornando-a elástica e homogênea. Em seguida, a massa passa por uma etapa fundamental chamada descanso ou aging. Durante cerca de 30 a 45 minutos, ela permanece em repouso. Esse tempo é essencial para que o glúten se organize corretamente e os ingredientes se integrem de forma completa. É esse descanso que garante que o macarrão não fique quebradiço nem mole demais depois de cozido. Após esse período, a massa está pronta para ganhar forma. Ela então passa por um processo de laminação, no qual grandes rolos a pressionam repetidamente, afinando-a aos poucos até atingir menos de 1 milímetro de espessura. Esse processo não serve apenas para deixar a massa fina, mas também para torná-la uniforme e lisa, preparando-a para a etapa seguinte. Logo depois, a massa chega aos cortadores industriais, que criam os famosos fios ondulados do macarrão instantâneo. Essas ondulações são feitas por rolos dentados que comprimem a massa de forma alternada, criando o formato característico que todo mundo reconhece. E isso não é apenas uma questão estética. As ondulações aumentam a superfície do macarrão, facilitam a absorção do tempero e aceleram ainda mais o cozimento. Após o corte, os fios são agrupados em porções idênticas e moldados no tradicional formato retangular. Esse formato facilita o transporte, a embalagem e o armazenamento em prateleiras, além de permitir que o macarrão cozinhe de maneira uniforme. Com os blocos já moldados, chega um dos passos mais importantes de todo o processo: o pré-cozimento a vapor. Os blocos seguem por longas esteiras até entrarem em túneis de vapor, onde são expostos a temperaturas próximas de 100 graus Celsius por cerca de 1 a 2 minutos. Esse processo, chamado de gelatinização do amido, cozinha parcialmente o macarrão, permitindo que ele fique pronto em apenas 3 minutos quando você adiciona água quente em casa. O tempo é calculado com extrema precisão, pois se for curto demais, o macarrão fica cru. E se for longo demais, ele perde firmeza. Depois do pré-cozimento, o macarrão precisa perder quase toda a sua água para poder durar meses sem estragar. E é aqui que entram 2 métodos diferentes. O mais tradicional é a fritura rápida em óleo vegetal. Os blocos passam por tanques de óleo aquecido a cerca de 150 graus Celsius e permanecem ali por apenas 1 a 2 minutos. Essa fritura cria milhões de microporos dentro do macarrão, permitindo que ele absorva rapidamente a água fervente no preparo doméstico. Já algumas linhas mais modernas e consideradas mais saudáveis utilizam a secagem a ar quente. Nesse método, grandes túneis sopram ar aquecido de forma controlada, retirando a umidade aos poucos. Embora esse processo seja mais demorado, o resultado é um macarrão com menos gordura e sabor mais neutro. Independentemente do método utilizado, o objetivo final é o mesmo: reduzir a umidade do macarrão para algo entre 3% e 5%. É isso que permite que ele tenha uma validade de até 12 meses sem necessidade de refrigeração. Enquanto o macarrão esfria, outra parte da fábrica trabalha em um componente quase tão importante quanto o próprio macarrão: o sachê de tempero. Ele é o responsável por transformar um simples bloco de massa em uma refeição cheia de sabor. A composição do tempero varia de acordo com o sabor, mas geralmente inclui sal, açúcar, glutamato monossódico, extratos de carne ou frango, óleos aromáticos, especiarias e vegetais desidratados como alho e cebolinha.
Todos os ingredientes são pesados com extrema precisão e misturados em grandes equipamentos industriais, garantindo que cada pacote tenha exatamente o mesmo gosto. Em algumas versões, há também um segundo sachê com óleo temperado, que intensifica o aroma e deixa o caldo mais encorpado. Depois disso, os sachês seguem para a linha de embalagem, onde finalmente se encontram com os blocos de macarrão. Máquinas automáticas colocam cada bloco junto com o tempero e selam tudo em embalagens plásticas resistentes que protegem o produto contra umidade, luz e contaminações externas. Essas linhas são incrivelmente rápidas, com algumas fábricas conseguindo embalar centenas de pacotes por minuto. Antes de deixar a fábrica, cada lote passa por um rigoroso controle de qualidade. Técnicos verificam o tempo de cozimento, a textura do macarrão, o sabor do tempero e até a resistência da embalagem. Somente os pacotes que passam por todos esses testes são liberados para distribuição. Graças a todo esse processo, aquele simples macarrão que fica pronto em poucos minutos consegue atravessar continentes, permanecer meses nas prateleiras e chegar até a sua casa com segurança. E da próxima vez que você preparar um macarrão instantâneo, talvez passe a enxergá-lo com outros olhos. Por trás da praticidade, existe uma das engenharias alimentares mais inteligentes do século XX. Uma invenção que ajudou a alimentar o mundo e que até hoje continua sendo símbolo de rapidez, acessibilidade e inovação. E esse foi mais um vídeo do canal Fatos Curiosos, onde o simples esconde histórias impressionantes que valem a pena ser conhecidas.